Graças e paz, amados. É um prazer voltar aqui para a gente tratar do capítulo 5 da primeira epístola de Timóteo. E a gente já está caminhando para finalizar essa epístola. Ainda restam com esse 2 capítulos, né? Capítulo 6 também. Certamente amanhã eu farei o capítulo 6. Hoje eu vou me ocupar desse capítulo e espero profundamente que Deus nos ajude. Eu vou seguir a mesma modalidade de aplicação e didática, para que a gente possa ter ganhos no tempo dessa epístola e desse capítulo. No primeiro verso, e diga-se de passagem que a epígrafe desse capítulo 5 fala acerca dos velhos e viúvas. É um capítulo voltado para a dimensão social da igreja. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os com a paz. Aos mancebos como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, em toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas é que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Esse é o primeiro bloco que eu quero comentar. Esse capítulo tem um olhar social, nas entranhas da vida social da igreja. E nós temos aqui as gerações, os mais velhos, os jovens, os mais novos. Também temos aqui a divisão de classes, os homens, as idosas, as viúvas. A igreja passa por essa estratificação inevitável. Então, a gente tem que observar que pastorear é pastorear os diferentes, as diferentes classes e idades, e modos, e jeitos, e compreensões, de modo que o pastoreio é uma atividade quase que abissal, porque tem que se interferir nesses abismos relacionais, e geracionais, e etários. O texto diz: não repreendas asperamente aos anciãos. Isso não quer dizer que não pode repreender. É para não repreender asperamente, com zelo, com respeito. Mas às vezes eles estão passíveis de uma chamada de atenção. Mas a gente não tem que estar envergonhando ninguém. Até porque são mais velhos que nós, né? Que está falando dos mais velhos. Depois ele diz: mas admoesta-os como a paz, chama para conversar, porque eles são maduros, são experientes, são como pais nossos. E o tratamento tem que ser muito respeitoso. Aí agora Paulo diz aos mancebos, aos jovens: você tem que tratá-los como se eles fossem seus irmãos.
Se trata da igreja, isso aqui não é um clube, isso aqui não é, uma relação de chefia. Não, não, não. Tem que tratar os jovens como sendo nossos irmãos. Está ali na igreja, trate bem. Ele tem que se sentir amado, acolhido. Eu passei minha juventude na igreja e parte da minha adolescência. Eu vim para Jesus com 14 anos, então eu sei exatamente o que é ser um jovem da igreja. Suas lutas, suas incertezas, suas inseguranças. E quando um pastor é amigo, e nós temos um pastor amigo, tudo fica mais fácil. É claro que elegemos os nossos amigos no meio desse processo, mas o pastor tem que ser amigo dos jovens. As mulheres idosas, trate-as como se fossem mães. Trate com desvelo, com compaixão, com zelo. As moças como irmãs, em toda a pureza. Essa é a doutrina que Paulo passa para Timóteo. As pessoas estão vindo de suas lutas, quebradas dos seus espaços familiares. Chegar na igreja, encontrar a gente para afligir a alma é expulsá-las dali. Honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. E a classificação viúva ou viuvez tem a ver com pessoas que tiveram perdas importantes. Pessoas que perderam seus maridos, recentemente ou não. E elas têm um déficit nessa área. Então, quando elas buscam a igreja, elas estão buscando preencher lacunas. E Cristo Jesus preenche essas lacunas usando pessoas, usando nossos braços, nosso apoio, nossos ombros, o amor que elas recebem dentro do contexto da comunidade. Então, a Bíblia recomenda, Paulo recomenda que a gente tem que honrar essas mulheres. E o texto segue dizendo, honra as viúvas, que verdadeiramente são viúvas. Ou seja, aquelas mulheres que se mantêm castas, tementes a Deus, zelosas, não são trambiqueiras, trapaceiras, não usam do status de viuvez para estar numa vida promíscua, sórdida, envolvida com todo tipo de malandragem, situações. Não, não. As que verdadeiramente são viúvas, ou seja, que zelam a sua viuvez. É claro que a gente não está falando aqui de uma pessoa que perdeu seu marido e que está tentando reconstruir sua vida seriamente perante a comunidade, tem um relacionamento e está pensando em contrair núpcias para deixar de ser viúva, é claro. Mas está falando de um tipo de comportamento pervertido, de mudança de rota, de desvio daquilo que era o modelo comum dentro de uma comunidade que buscava a santidade. No verso de número 4 ele diz, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. O que esse texto está dizendo? A mulher, quando perde o marido, naquela sociedade, quando perdia, ela ficava numa situação delicada, de modo que ela precisava se apoiar ou nos filhos, se estes já estivessem maduros, em condições de sustentá-la, ou se ela tivesse uma boa herança e pudesse se sustentar a partir dos bens do seu marido. E mesmo afetivamente ela precisava dos filhos e dos pais. Não que ela voltasse para a casa dos pais, mas que ela voltava de alguma forma a estar vinculada à relação de autoridade dos pais, um bom relacionamento. Então Paulo está dizendo que se ela tiver filhos ou netos, esses filhos já forem maduros, portanto, tenham seus filhos, que essas viúvas aprendam primeiro a exercer piedade, santidade, uma vida reta, íntegra, um comportamento exemplar.
E isso para honrar sua própria família. Ele está dizendo uma vida de piedade para com a sua própria família. Dentro de casa e não só dentro de casa. Honrar os da sua família. Porque se uma mulher perde seu marido e se descamba numa vida de promiscuidade, ela não está honrando a família. É disso que Paulo está falando. Na igreja, esse ajustamento tem que haver. E ela diz, e recompensar seus pais, com a honra, com respeito. Porque isto é bom e agradável diante de Deus. Olha que coisa fantástica. Deus vela por isso. Verso 5 diz, ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus. Aqui já é um outro quadro. A viúva que não tem filhos, os pais talvez não estejam por perto, e ela está desamparada, ela está só. Ela vai precisar de apoios, e precisa ser zelosa em relação a esses apoios. E ela tem que esperar em Deus. Ela está na comunidade, ela participa da vida da comunidade, a sua fé está em Deus e ela tem que esperar em Deus, porque Deus tem reconstrução e felicidade para qualquer um que deseje. Deus é Deus de infinita misericórdia, Deus não é Deus carrasco, cativador de homens, no sentido de aprisionador. Não, Deus é Deus da liberdade. Onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade para ser feliz, reconstruir sua vida. Eu não estou falando de libertinagem, eu estou falando de liberdade. É o direito que se tem de refazer-se. E Paulo diz que ela persevera de noite e de dia em rogos e orações, ou seja, aplicar sua vida à oração e à adoração e ao clamor ao Senhor, tanto para Deus reconstruir a sua vida, quanto para Deus sustentá-la numa vida íntegra, porque as necessidades fisiológicas, elas são reais, elas são duríssimas, e muitas pessoas não suportam a queixa da comunidade por conta de suas necessidades físicas, e elas têm demandas e acabam cedendo, não guardando, não preservando-se na fé. E a recomendação é que elas façam isso. E o texto vai progredindo e Paulo diz assim, mas a que vivem em deleites, os prazeres da carne, né? Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Ou seja, as que não respeitam essas considerações se aplicam à promiscuidade, à prostituição e começam a ter uma vida lasciva, uma vida louca. Então ela está na igreja, é vista como alguém que está viva, mas no fundo está morta. Espiritualmente morta, moralmente morta. É disso que ele está falando. Então ele diz para Timóteo, manda, pois, estas coisas, ordena estas coisas, fala destas coisas, ensina estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Tenha uma vida modesta, moderada, uma vida pautada no temor a Deus, buscar o Senhor. E Paulo diz que se não suporta ficar só, que não se abrasem, né? Não vão viver abrasadas, até que Deus traga alguém com quem elas possam constituir uma nova família, um novo lar. Isso conclui esse primeiro bloco. Paulo segue falando para Timóteo no verso de número 8 e diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos,
se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Irmãos, aqui está o critério para participar da bolsa viúva da igreja. A bolsa viuvez, né? É uma espécie de assistência que a igreja estava fazendo e tinha critérios, tinha regras, por causa de algumas pessoas que estavam com seus comportamentos difamando a igreja de Deus, e Paulo entendeu que tinha que se estabelecer uma regra. E a regra é essa que está aqui. Isso é um documento histórico, tá, irmãos? Eu não sei se isso tem alguma validade hoje, em nossos dias, se essa seria a forma, a maneira de se trabalhar um assistencialismo dentro da igreja. Mas aqui é um modelo bíblico para o problema social dentro da igreja naqueles dias. Então ele disse, mas se alguém aqui é a viúva, né? Está tratando desse tema das senhoras viúvas da igreja. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, ou seja, não zela pela sua família, pelos seus filhos e pais e parentes, e principalmente dos da sua família, os seus filhos diretamente, os pais, como eu venho dizendo, negou a fé. Irmãos, a maneira que você trata a sua família estabelece se a sua fé está viva ou morta. O negar a fé aqui é a postura que você adota para com os seus pais, os seus irmãos, as pessoas da família, e aqui não é a família de Deus apenas, é inicialmente a família mesmo, de sangue. Afirma ou nega a sua fé. O seu comportamento estabelece ou desestabelece a sua fé. O seu comportamento é de suma importância porque a sua fé determina o seu comportamento ou a sua não fé. Então, o que a gente faz nega o que a gente crê. Porque Paulo diz que se o que eu faço com a minha família faz-me negar a fé, então o que eu faço tem o poder de borracha, o poder da borracha, né? Do apagador. Quando você escreve num caderno, a lápis, você vem com a borracha e apaga. Ou a giz, com o giz na lousa, você vem com o apagador e apaga. O comportamento pode negar a fé, apagar a fé. Negar a fé significa traí-la. Fazer algo que não é da fé, mesmo estando na ambiência da fé. E ele vai dizer, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Ora, você não cuida dos seus parentes, você é dizimista fiel na igreja e deixa seus pais com fome na igreja, em casa. Você é um miserável, você não é crente. Jesus disse que estavam lá em Mateus 23, Jesus disse que estavam pegando a oferta, dinheiro, e dizendo, não, isso aqui é corbã, o dinheiro que alimentaria os seus pais. Você está dizendo que é oferta ao Senhor como se Deus estivesse atrás de moedas. Deus não é tio Patinhas. Deus não é o Banco Central. Deus não é FMI. Jesus disse, vocês dão o dízimo do coentro, do endro e do cominho e se esquecem do mais importante, da fé, da misericórdia e do amor, da justiça. Miseráveis, religiosos, hipócritas. E Paulo está confirmando essa fala. Negou a fé. Apostatar é isso, negar a fé. Apóstatas dentro da sua própria casa. Filhos que não respeitam pais, estão no altar pregando sobre o amor. Que hipocrisia. Filhos que não respeitam o pai, a mãe, que desconsideram os irmãos, são violentos dentro de casa, e na igreja são anjos, são quase anjos. Negaram a fé e se tornaram pior
que os infiéis. Os infiéis, irmãos, são aqueles que abandonaram o Evangelho por alguma razão. Estão lá no mundo. E aquele que está fingindo ser fiel é pior do que o infiel, porque o infiel já saiu, está fora, é frio. E tem o modelo perfeito que é o bom, que é o quente. Mas esse sujeito aqui que Paulo está descrevendo é o morno. E o Senhor diz: vomitar-te-ei da minha boca. Deus gosta que a gente se posicione de um lado ou de outro. Ou você é quente ou você é frio, meu irmão. Está resolvido, está decidido. Não seja a minha boca, não, que Deus vomita pela boca. Deus gosta de gente decidida. E ele diz: nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos. Com menos de 60 anos. Olha aqui. Sexagenária. A pessoa que já não podia dar mais respostas de trabalho para a sociedade. Não podia trazer tanto lucro para dentro de casa. Ela era acolhida, porque o marido morreu, estava sem filhos, doente. Era acolhida pela igreja. Sua igreja tem que ter um trabalho social, pastor. Sua igreja tem que focar nos velhinhos, pastor. Vende esse carro zero, pega um carro mais simples, vai cuidar de vidas. Para de querer estar em mansões. Para de querer estar por aí gastando dinheiro que você poderia estar investindo em vidas para o reino de Deus. A igreja acabou que os pregadores nos ensinaram a vida nababesca. Melhor terno, você só é abençoado se tiver um Pierre Cardin, eu não sei nem mais os nomes desses negócios, sapato bico de não sei o quê, asa do Satanás. É assim, então agora sim, com esse sapato até que voa. Terno isso, carro isso, pasta isso, mala aquilo, Malaquias. Tem que cuidar da obra de Deus, meus irmãos. Cuidar de vidas. Vai cuidar de vidas que Deus não deixa faltar nada. Paulo disse: se eu tiver o que comer, onde dormir e vestir, eu estou bem. Contanto que eu pregue o Evangelho, cuide de vidas. A prioridade são vidas. E agora Paulo está dizendo: Timóteo, cuida dos velhinhos da igreja, cuida das viúvas. Se ela tiver 60 anos, olha aqui. E só a que tenha sido mulher de um só marido. Olha a regra. Paulo era rígido. O que é mulher de um só marido? Eu já tratei sobre a questão da poligamia e da bigamia. A mulher que chega para Jesus no poço de Jacó, Jesus diz para ela: vai chamar teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, disseste a verdade, não tens marido. Tiveste 5 maridos. Mas o problema é o que tu tens agora não é teu. Aquela mulher veio de uma experiência de 5 relacionamentos. Se ela viesse para o contexto da igreja, talvez ela não passasse por esse crivo aqui. É claro que Paulo não estava lá na época de Jesus e a igreja ainda não havia sido inaugurada. E Jesus mandou aquela mulher consertar a vida e deu a missão mais poderosa. Ela anunciou em Samaria que ela encontrou o Messias ali no poço. Jesus é extraordinário. Mas agora Paulo está estabelecendo uma regra para a igreja. E ele diz assim: só que tenha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, mulher de bom testemunho, se criou os filhos, porque tem mulher que sai para fazer a obra de Deus e larga os filhos à míngua. Vai fazer viagem missionária, passa um mês longe, e os meninos aí na mão de terceiros, passando necessidades. E sem contar líderes.
Há muitos filhos que hoje rejeitam a Deus por causa de abandonos dos pais na obra de Deus, o que não é conveniente. E Paulo diz: nunca seja inscrita viúva que não cuide dos seus filhos. Se exercitou hospitalidade, se abriu as suas portas para cuidar de pessoas, se lavou os pés aos santos. Na hospitalidade, ela deu água para beber, ela lavou os pés na recepção. Quando alguém chegava de viagem numa casa, lavava-se os pés. Lembra de Simão julgando Jesus? Jesus falou: Simão, eu entrei em tua casa, tu não me lavaste o rosto, nem as mãos, nem os pés. E esta mulher está fazendo isso aqui, chorando com as suas lágrimas, lavando os meus pés. Então era uma prática daquela época, a boa recepção, a receptividade, a boa acolhida. Era a mulher acolhedora, é disso que Paulo está falando. E, amados, o texto prossegue dizendo: se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos. Você já esteve aflito alguma vez, irmão? Precisou do acolhimento de alguém? Só sabe o que é isso aqui quem passou, irmão. Quem acolheu ou quem foi acolhido? Eu já fui acolhido muitas vezes, pelo mundo afora. Tenho testemunhos diversos para dar. Pessoas que te acolhem, irmãos. Você está aflito, com a alma abatida, alguém diz: entra, fica aqui. Aqui tem oração, aqui tem palavra de Deus, aqui tem água, aqui tem pão. Elias foi acolhido por uma viúva. Eliseu foi acolhido pela sunamita. Tinha um quarto, uma cadeira, uma mesa, uma cama, uma lamparina e pão para comer. Sabe o que é isso? Mulheres que são acolhedoras, irmão, socorrer os aflitos. Sabe o que é estar em aflição, irmão? Na porta de um hospital, no meio da pista, na estrada, carro quebrou. Sabe o que é aflição? E alguém chega e tira você daquela aflição. Poxa vida. O texto está dizendo: são mulheres que não passaram indiferentes ao sofrimento dos outros. Cuidaram do seu próximo. Não olharam a quem. Viu em aflição, socorreu. E se praticou toda boa obra. Essa expressão ela é muito ampla, né? Toda boa obra é uma coisa ampla. Não sei se a gente alcança isso, mas é claro que Paulo tem uma intenção. Ele está promulgando aqui um decreto, uma lei, para as regras do acolhimento de viúvas na igreja, no assistencialismo da igreja, ou na obra assistencial. E ele diz: mas não admitas as viúvas mais novas. Ou seja, são mulheres novas, fortes, podem trabalhar. Mulheres que podem recomeçar a vida facilmente por todo o patrimônio que possuem, intelectual, físico, estético, enfim. As sexagenárias, as senhorinhas, elas não. É como um fruto que murchou. E essas mulheres que perderam o marido, novas, casava-se muito cedo naquela época, entre os ciganos. Eu estive em Portugal trabalhando com ciganos, tenho muitos amigos ciganos. Os filhos casam cedo, jovenzinhos. E às vezes ocorre do marido morrer. E aí? Como é que vai ficar? Condenada uma vida inteira à solidão? Então Paulo está dizendo: as mulheres mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. A gente está aqui dentro de uma comunidade greco-judaica, judeu-cristã. E naquele tempo, há 2000 anos atrás, esses valores eram mais rígidos, irmãos. Eram mais severos. Então,
o apóstolo está trabalhando em cima do seu contexto. Eu não posso daqui fazer nenhum julgamento do que ele está estabelecendo. Posso ter uma noção do que foi aquilo, e se essas regras se aplicam aos nossos dias, a gente pode fazer uso, mas eu acho que isso aqui é muito contextual. O princípio do respeito, da responsabilidade, sim, tem princípios aqui que precisam ser preservados, mas tem elementos aqui que são culturais. Então ele diz, essas mulheres querendo novas, né, viúvas, com toda a fertilidade no corpo, na pujança do corpo, elas querem casar. E para Paulo e para aquela cultura, isso era uma aflição. Até hoje vive-se um pouco disso entre os ciganos. Uma mulher nova que perde o seu marido, não é toda a família cigana que aceita um novo casamento tão logo, tão já. É um processo que pode demandar uma guerra terrível. E eles preservam isso até o dia de hoje. As nossas comunidades, sociedades mais abertas, já não tem tanta dificuldade em relação a isso. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa. Por não trabalharem, vivem de casa em casa. E quem vive de casa em casa, irmão, leva assuntos, é bochicho para cá, é fofoca para lá. E às vezes até sem má intenção. Fulano disse, olha, eu estava lá, vi isso, aconteceu aquilo. E as conversas vão andando e viram um inferno, irmão. Essas mulheres desocupadas passam a ser agentes de Satanás. Elas se tornam presas fáceis do diabo. E o diabo dissemina toda a sorte de contenda, de falácias e maledicências através dessas experiências de desocupação. Diz que a mente desocupada é a oficina do diabo, né? E não só ociosas, ou seja, sem trabalho, mas também paroleiras e curiosas, falando do que não convém. Paroleiras fala demais, irmão, fala demais, conversa demais. Curiosas, se mete em tudo. Ai, meu Deus. E falando do que não convém. Pega coisas da vida particular de alguém e sai levando para a exterioridade. Daqui a pouco aquela família está exposta. Semeia-se contenda. Entra num processo de abominação. Porque o que lança contenda entre irmãos é abominável perante o Senhor. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer. Olha aqui, o conselho de Paulo é esse. O intuito de Paulo é esse. Ele não quer que uma jovem viúva fique tendo uma vida leviana. Ele quer que se reconstrua, tenha moderação, tenha pé no chão, firmeza, uma vida madura em Cristo. Porque já algumas se desviaram, olha aqui, algumas já se desviaram, indo após Satanás. Ou seja, Satanás é quem rege essas ociosidades maléficas, criando situações de tumulto. Às vezes vai com o propósito de orar na casa de alguém, irmão. Quando chega lá, a oração vira uma coisa que anima todo descalabro, todo tipo de falatório. E Satanás vai fazendo uso disso. Quantas vezes eu vi pessoas expostas em pedidos de oração. Pessoa na intenção de pedir uma oração na igreja, expõe a vida do outro todinho, ninguém sabia daquilo. Passa a saber porque a ferramenta de Satanás, ao invés de orar, vai expor a vida do outro, expor às vezes até as vergonhas, situações que são íntimas, situações que são vexatórias. E isso é indevido, uma prática indevida. Pessoas assim mereciam ser disciplinadas. E o texto diz, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, se em alguma casa, irmão, tem uma moça assim, uma viúva assim,
socorra-as. Ou mesmo aquelas irmãzinhas mais velhas, né? Socorra-as. O texto está mandando socorrer. E não se sobrecarregue a igreja. Espera aí, mas não é um trabalho da igreja? Mas Paulo está dizendo, irmão, você que é membro da igreja, você que é crente, se puder ajudar em particular, ajuda. Mas Paulo está dizendo, queridos, que se é um trabalho da igreja, a gente deve evitar que sobrecarregue a igreja, porque certamente a igreja fazendo bom uso do seu dinheiro e não na malandragem, não em liderança que mete a mão nas coisas do reino de Deus para se locupletar, mas fazendo um trabalho sério, voltado para vidas, a gente não sobrecarrega a igreja, a gente alivia a carga. Em Atos 2, 41 e 42, a igreja primitiva não deixava que ninguém tivesse necessidade. Inclusive, o corpo diaconal foi criado para levar os donativos para os necessitados, para as viúvas. Porque estava havendo um problema lá, irmãos, entre as viúvas dos judeus e dos gregos. Os judeus favorecendo só as suas viúvas e as irmãzinhas da igreja, as gregas, eles desprezavam. A cesta básica chegava atrasado. O auxílio chegava atrasado. Mas para eles, os judeus, ficava fácil. Tudo era facilitado. Um tipo de parcialidade malévola. E agora, Paulo está dizendo, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. E na igreja, todas as coisas se alinhem, porque espiritualidade, altar e estômago estão vinculados. Espiritualidade, altar e corpo. Irmãos, o altar que não está comprometido com o estômago alheio não tem nada de espiritualidade. Dá-lhes voz de comer. Isso é o que o Senhor ensina. No verso 17, há uma nova epígrafe demarcando um território e finalizando diz, os presbíteros, os homens maduros, presbítero significa maduros, pessoas maduras, líderes, pastores, que governam bem, sejam estimados. Ou seja, irmão, aquele líder, aquele pastor que está trabalhando com você e ele governa bem, ele preside bem a igreja, a administração financeira da igreja, valoriza esse cara, valoriza essa pessoa. Mas aquele que está com malandragem, disciplina ele. Se possível, tira por um tempo, afasta, para que ele possa acordar para a realidade. Tem gente metendo a mão no dinheiro das viúvas, dos velhos, dos idosos. O dinheiro de Jesus é para matar a fome dos necessitados. E tem gente metendo a mão no dinheiro de Jesus. E vamos ter que se encontrar com Jesus numa hora dessa. Vai ter. O que você faz escondido, Jesus disse, vai ter revelação pública. O que você fizer intocado vai aparecer no alto do monte. Vai ser publicizado, publicado. Não fica nada oculto. E aí fica a advertência. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que diz o Espírito Santo. E eu finalizo. Ele diz que os presbíteros governem bem, que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Oh, irmão, valoriza o obreiro que prega a palavra, que ensina a doutrina e que administra bem as coisas do reino e da igreja. Valoriza esse sujeito, abençoa ele. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Irmão, você pega um boi,
ata a boca do boi, bota os aparelhos nas costas, no lombo do boi, bota o boi para trabalhar em toda a seara e o boi não tem direito a comer enquanto trabalha. Isso é diabólico. Deus não permite isso para o bicho, para o gado, para o boi, para a res. Deus não permite, quanto mais para os seus obreiros. Digno é o obreiro do seu salário, pague bem. E você que recebe o seu salário, viva dele. Não fique fazendo manobras para enriquecer, não. Se Jesus quisesse te enriquecer, ele te daria. Ele é o dono do ouro e da prata, não foi isso que ele disse a Davi? Ele disse a Davi, no caso de Betseba, se você me pedisse, o que você me pedisse eu não daria a você? Eu não dou a você? Por que você foi usurpar o que não é seu direito? Você foi meter a mão naquilo que não é seu. Se você me pedisse, eu não lhe daria? Vai lá verificar o que Deus disse para Davi. E sabe o que Deus disse para Salomão? Eu vou te prosperar, rapaz, porque você não me pediu riqueza e nem me pediu a morte dos seus inimigos. Puxa vida. Você me pediu sabedoria para conduzir o meu povo. E eu vou te tornar a pessoa mais sábia da terra. É assim, meus irmãos, que Deus é. Amados, digno é o obreiro de seu salário. Como pastores são atacados nessa área. E eu estou falando de pastores justos, não estou falando do bandido, não estou falando do malandro, não estou falando do usurpador, do ladrão. Não, estou falando do homem de Deus, cara sério. Eles são atacados. Mas vive do que Deus tem te dado. Deus não vai deixar faltar na tua mesa. E se todo o rebanho foi embora e você é íntegro de coração para com Deus, Deus te sustenta. Deus te sustenta. Não é o povo que te sustenta, não é a comunidade que te sustenta. Quem te chamou foi Deus, quem te sustenta é Deus, com a comunidade ou sem. Às vezes Deus manda você se afastar por um tempo. E aí? A comunidade vai continuar te sustentando? Se você morre, a comunidade vai continuar sustentando tua família? Quem sustenta a tua casa é Deus. Está na hora de compreender isso. Não aceites acusação contra o presbítero. Olha que ensinamento forte. Eu queria demandar tempo aqui, irmãos, mas eu tenho que correr. Cuidado com as calúnias, cuidado com as fake news. E até a verdade, quando ela vier, trate com amor. Não é porque é verdade que você vai tripudiar em cima de alguém. Amanhã, quando chegar a sua vez, você receberá com a medida que você foi medido, ainda se acrescentará, está escrito. Porque com a medida que medirdes, serás medido, e ainda se vos acrescentará. Lembre disso, guarda isso no coração. Você tratou mal alguém que estava subordinado a você, ou no mesmo nível que você julgou, tripudiou, pisou. Você acha que Deus não viu? Você tocou na unção de alguém? Mesmo esse alguém errado, amanhã, na curva, Deus vem te cobrar. Porque era para ser tratado com amor e respeito. Você não gostaria que você, na sua crise, na sua queda, nos seus processos, fosse tratado com amor e respeito? E zelo? Então, é assim que se deve ser. Não aceites acusação contra o presbítero, pastor, líder, senão com 2 ou 3 testemunhas. Isso aqui eu não preciso falar muito, já está dito, irmão, está seguindo a lei, isso é da lei do Senhor. Não darás falso testemunho. Aos que pecarem, olha aqui, aos que pecarem, tropeçaram, caíram mesmo, em toda sorte de delito, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, dentro da igreja. E está falando dos presbíteros. O que é repreender, irmãos? Chamar para tratar a situação, e se o erro do sujeito foi público, tornado público, tem que ser tratado na comunidade, porque agora todos estão sabendo.
E eu não sei se hoje em dia isso não dá cadeia. Se você fizer isso com uma pessoa hoje, é um problema terrível. Mas a recomendação da época de Paulo era essa: Timóteo, aquele que teve queda pública, deve ser tratado dentro da comunidade, de certo modo, publicamente. Não ser colocado debaixo dos panos. Mas aqueles erros, irmão, o sujeito tropeçou, ninguém ficou sabendo, só o seu líder. Você vai expor a cabeça do sujeito? Para quê? Chama ele. Jesus disse, olha aqui a regra de Jesus. Vai ao teu irmão, fala com ele, repreende-o. Se ele te ouvir, nossa, tu perdoarás uma multidão de pecados. Mas se ele não te ouvir, se ele persistir, chama outros irmãos, chama 2 ou 3, vai lá, repreende com esses irmãos. Se não te ouvir e persistir no erro, aí você leva à igreja, leva à congregação e repreende-o, porque já foram feitas 3 tentativas e ele não deu ouvido. Sendo de Cristo, entenderá a disciplina. Não sendo de Cristo, seguirá nas suas paixões loucas. Então o texto está dizendo, aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Ou seja, a disciplina, irmão, repreende o sujeito, confronta o sujeito. Para servir de exemplo, para mostrar que a igreja está tratando com pureza as situações. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas. Isso aqui está já na tese de um juramento, irmãos. É um mandamento com juramento. Diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, chamou 2 grandes autoridades, as máximas, e dos anjos eleitos, que são testemunhas celestiais, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Eu estou desde os meus 14 anos na igreja. Eu já vi toda sorte de situação. Inclusive, já fui vítima de muita parcialidade. Muita parcialidade, parcimônia. De pessoas que estão interessadas em das suas próprias vantagens, enciumadas, invejando, desejando quebrar suas pernas. É possível que você que está me ouvindo tenha vivido coisas assim. Eu sugiro que você tenha cautela e que você não trate com parcialidade as pessoas. Seja imparcial, pastor. Chama qualquer um que você ama ou não para a palavra. A regra é a palavra, a régua é a palavra. Se é teu amigo, palavra. Se é teu inimigo, palavra. Ama o amigo, mas ama também o inimigo, o adversário, o falso, o fingido, que está querendo seu mal. Seja imparcial. Deixa que Deus vai trazer a seu tempo o verdadeiro juízo sobre as coisas. Nada ficará sem a justiça de Deus. E ele termina dizendo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. O menino foi para o seminário e saiu um dia desse. Já quer ser pastor. Não, meu irmão, tem que passar pela escolinha. Não é do professor Raimundo não, tá? É pela escolinha. As escalas do discipulado. E pastor, para de apressar-se a consagrar pessoas. Tem que testá-las, tem que prová-las. Não é porque você recebeu um diploma que torna você um pastor. Não são os cursos teológicos que formam o pastor, o obreiro. Informações intelectuais nada dizem com formação de caráter, postura, experiência, aprender pelo sofrimento. Tá certo que
A gente tem que valorizar os cursos teológicos, os seminários maiores e todas as possibilidades de aprendizado, mas ministério é outra coisa, é outro trato, é trato fino. Bota esse menino para ralar. Se ele tem chamado, ele fica, ele aguenta. Trata ele, experimenta, ora a Deus, pergunta a Deus, sonda o coração. Mas tudo isso feito em amor, não com maquiavelismo. Feito em amor, com zelo, proativamente, fazendo o sujeito crescer. A diferença da tentação de Satanás e da prova de Deus é que Satanás te tenta para te derrubar. A tentação é para te ver caído. Ele te eleva, te engoda e te derruba. A provação não, é para você crescer. E eu quero lembrar a você que tem pessoas reprovadas no altar. E cuidado com essas pessoas reprovadas, porque elas podem levar você à reprovação diante de Deus. É aquilo que Jesus disse: vocês atravessam o oceano, rodam o mundo inteiro para fazer um discípulo, e depois que vocês o fazem, vocês o tornam 2 vezes pior e réu do inferno, condenado 2 vezes. É disso, pessoas reprovadas e reprováveis, produzindo o seu próprio fruto de reprovação. Obreiros reprovados por Deus no altar, dirigindo igreja, presidindo, são reprovados. O Espírito de Deus não chancela nada que eles fazem. Eles fazem pelo poder do voto, do dinheiro, da situação. Mas não tem a bênção do Senhor. Vive no limite da misericórdia por causa do povo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Paulo vai falar disso. Que maneja bem a palavra da verdade. E agora Paulo diz assim: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Meu irmão, o cara está errando lá, é pastor, seja o que for, cai fora. Não saia falando, nem participe, não seja conivente, vá orar, vá buscar Deus. Se puder dar uma palavra para que mude o curso da sua ação, se exponha nesse sentido. Mas se você falou e não deu ouvido, caia fora, saia de fininho, porque eles podem matar. Eu vou te mostrar que pode matar. Jesus disse assim: não deis as vossas pérolas aos porcos, não lanceis os vossos pães aos cães. Dobra atenção. Para que, se vos não despedace, vindo contra vós. Foi Jesus quem disse. Eles têm o poder de despedaçar você. Então, você abordou a palavra, você admoestou, confrontou, pronto, agora cala. Se te deu ouvido, jóia. Se não te deu ouvido, e você continuar falando, vai querer te matar, pode te despedaçar, você vai lançar pérolas a porcos. E quantos porcos engravatados por aí, quantos porcos profetizando, na pocilga e da pocilga, falando do Senhor, sem tê-lo. Eu lembro de uma música de um amigo meu que dizia: Senhor Deus meu, Senhor Deus meu, Tu provaste a mim, eu reconhecendo que sou pecador. E ele diz assim: falando de Ti, sem Te ter, Senhor. Falando de Ti, sem Te ter, Senhor. Falando de Ti, sem Te ter, Senhor. Quantas pessoas estão falando de Deus e não o conhecem? Judas falava de Jesus. Na mão de Judas, milagre também foi operado. O pão multiplicou-se também na mão de Judas. E era ladrão. Ladrão da bolsa do Senhor. Ele se incomodava com a extravagância de um adorador. Fingia cuidar dos pobres. Na verdade, estava metendo a mão por trás.
Ai, que coisa. E ele diz assim: não participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Irmão, conserva-te a ti mesmo puro. Se afasta. Não participe de tudo, não seja conivente. Mantenha a sua pureza. Zele por isso. Cuidado com os convites. Cuidado com as propostas. Não bebas mais água só, Timóteo, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago. Ah, como esse texto é mal compreendido, irmãos. Como esse texto é mal falado. Paulo está dizendo para Timóteo: cara, pastor Timóteo, bebe água, que é bom para a saúde, mas Deus também, desde Noé, desde o Éden, desde Adão, nos deu vinho. Bebe um pouco de vinho e não é suco, como muitos querem fazer parecer, mentindo. Dá uma olhada lá em Deuteronômio 14, de 21 em diante, que você vai entender que não se trata de suco. Noé não ficou bêbado com suco. Davi não queria embriagar Urias com suco. É conversa fiada. A gente tem que ser honesto com o texto. Ah, eu vou mudar o texto aqui por causa dos irmãos. Conversa, o texto é o texto. Sem o contexto, se vira com ele. Só diga a verdade, pregue a verdade. O texto está aqui. Não bebas mais água só. É para beber vinho, pastor? É sim, mas usa de um pouco de vinho. E aí ficam dizendo, é claro que Paulo não está incentivando Timóteo a se tornar bêbado. Ele fala lá em Coríntios que os beberrões ficarão de fora do reino de Deus. Mesmo no Antigo Testamento vem se recomendando que você tome cuidado com o vinho quando ele estiver na taça, brilhando, cheiroso, maduro, bonito, porque pode te levar à embriaguez, ao vício. Mas o vinho foi dado por Deus para alegrar o coração das pessoas, as moderadas, as sensatas. E agora ele está recomendando isso, até por um viés terapêutico. E é mesmo um viés terapêutico, porque ele vai dizer assim: por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Depois você pode fazer uma pesquisa sobre as propriedades terapêuticas do vinho. Tá bom? Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. Precedendo o juízo. E alguns manifestam-se depois. Dobre atenção nisso, irmão. O que Paulo está falando aqui para Timóteo, no verso 24 do capítulo 5, tem algumas pessoas, irmãos, que vão estar cometendo pecados, erros, tropeços, iniquidades. E esses pecados vão aparecer antes do juízo. Vão ficar sabendo, as pessoas vão ver. Antes do juízo. Do juízo de Deus, do juízo da igreja. Mas outras pessoas, irmãos, e alguns manifestam-se depois. Outras pessoas, os erros só vão aparecer depois do julgamento, do juízo dado a ele. E as pessoas vão perguntar: por que fulano foi afastado? Você não vai poder mentir. Também não vai poder dizer tudo. Mas ali já vai se pressupor que fulano cometeu um agravo. Então, tem pessoas que o escândalo vem logo. Tem outras que é depois da sentença, do julgamento, da condenação. Assim, o texto nos adverte dizendo: assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se. Pai, irmão, o que você faz de mal e de bem vai aparecer uma hora. Uma hora aparece. Você pode estar certo disso. As boas obras e as más obras. E ninguém está fora dessa lei.
nem pastor, nem presbítero, nem diácono, nem profeta, nem evangelista. Irmão, o bem ou o mal aparecerá, porque nada fica oculto diante do Senhor.